Imagine descobrir que até mesmo os anjos, seres que um dia habitaram na presença de Deus, acabaram caindo. Mas e se eu te dissesse que alguns deles, mergulhados em trevas, tentaram buscar perdão? A ideia parece inacreditável, não é? Afinal, como alguém que testemunhou a glória divina poderia se rebelar e, em seguida, tentar voltar? É aqui que essa história se torna surpreendente. A resposta de Deus a esses anjos caídos nos revela verdades profundas sobre sua justiça, sua misericórdia e, acima de tudo, a imutabilidade de suas decisões. Talvez você já tenha se perguntado, será que todo erro pode ser perdoado? Será que o arrependimento tem o mesmo peso para todos? Essa narrativa desafia nossas certezas e nos leva a encarar um Deus que não apenas ama, mas também é absolutamente justo. E se você pensa que isso não tem relação com a sua vida, reconsidere. A história dos anjos caídos não é apenas sobre eles. Ela reflete as escolhas humanas, o livre-arbítrio e suas consequências eternas. Nesta jornada, você descobrirá que o arrependimento vai muito além de sentir remorso. Vamos explorar juntos por que a justiça de Deus é perfeita e por que ela jamais pode ser violada. Acima de tudo, você entenderá como essas lições estão diretamente ligadas à sua vida, ressaltando a importância de viver em alinhamento com o propósito divino. Prepare-se para respostas que desafiarão sua visão de Deus e de si mesmo. Se esse tipo de conteúdo desperta seu interesse, aproveite para se inscrever no canal e compartilhar nos comentários seu nome e de onde está nos assistindo. Agora, vamos ao vídeo. Lúcifer, o querubim ungido, foi criado em um estado de absoluta perfeição, refletindo a glória do Criador como um espelho resplandecente. Ezequiel 28:1-15 descreve sua incomparável beleza e sabedoria excepcional, destacando seu esplendor adornado por pedras preciosas, simbolizando sua posição elevada. No entanto, assim como um vaso perfeito pode optar por se romper, Lúcifer alimentou um orgulho sutil. Esse orgulho, inicialmente imperceptível, cresceu como uma sombra que obscurece uma luz radiante. Quem nunca presenciou algo belo que por soberba acabou se perdendo? Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Isaías 14:12-14 nos revela o cerne de sua corrupção. O desejo de ser como Deus, de elevar-se acima das estrelas e estabelecer seu trono nas alturas, não é algo que soa, de certa forma, familiar. Quantas vezes a humanidade, em sua busca por poder e reconhecimento, segue caminhos que aparentam ser corretos, mas que acabam levando à destruição. Assim como Lúcifer, cada passo em direção ao orgulho o afastava da verdade, até que ele tomou a decisão de se rebelar contra o próprio Deus. Sua revolta não foi um ato impulsivo, mas uma escolha consciente e deliberada. O que torna isso ainda mais impactante é o fato de que suas palavras sedutoras e promessas ilusórias encontraram ressonância nos corações de 1/3 dos anjos, como mencionado em Apocalipse 12:4. Imagine o céu, um lugar de perfeita harmonia, sendo abalado pela semente da discórdia plantada por Lúcifer. Isso nos lembra que até mesmo os ambientes mais sagrados estão sujeitos à influência do livre-arbítrio. É por isso que a vigilância espiritual é indispensável em nossas vidas, seja em nossos lares ou nas comunidades que integramos. A resposta divina não tardou. Miguel, o arcanjo guerreiro, levantou-se junto com os anjos fiéis para defender a justiça de Deus. Apocalipse 12:7-9 descreve essa batalha como um confronto colossal, uma guerra que moldou a eternidade. Imagine a intensidade desse embate, onde não havia espaço para dúvidas ou neutralidade. A guerra celestial nos ensina que em nossas vidas, muitas vezes, enfrentamos conflitos nos quais é indispensável escolher um lado, pois a neutralidade pode se transformar em uma derrota silenciosa. Quando Lúcifer e seus aliados foram vencidos,
sua queda não foi apenas física, mas também espiritual. Lucas 10:18 registra as palavras de Jesus: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Essa imagem é poderosa, não apenas pela rapidez com que aconteceu, mas pelo impacto profundo que gerou. Cada escolha errada traz consequências, e no caso de Lúcifer, sua ambição desmedida resultou em uma expulsão drástica. Como isso se reflete em nossas escolhas diárias? O que ocorre quando permitimos que o orgulho domine nossos corações? Embora a guerra celestial possa parecer distante, suas implicações estão incrivelmente próximas. A batalha entre o bem e o mal, entre a soberania de Deus e a rebelião, continua se desenrolando em nossos corações e em nosso mundo. O exemplo de Lúcifer nos alerta: mesmo em um estado de glória, o orgulho pode ser a causa da queda. Como então podemos proteger nossos próprios corações? Isso começa com a humildade e a oração diária, reconhecendo nossa total dependência de Deus. Mas essa história não termina aqui. A queda de Lúcifer lançou seus seguidores em uma nova realidade, e as consequências dessa rebelião são profundas. A transformação dos anjos caídos nos ajuda a compreender o impacto eterno de suas escolhas, que ultrapassaram os limites do céu e passaram a influenciar nossa história. A expulsão de Lúcifer e seus seguidores foi tão impactante que ressoou por toda a criação. Jesus declarou em Lucas 10:18: Eu vi Satanás cair como um raio do céu. Essa queda simboliza muito mais do que um movimento físico. Representa a perda de um estado de glória e de uma conexão íntima com o Criador. Imagine a profundidade dessa separação, como uma árvore arrancada de suas raízes e jogada ao chão. Assim, os anjos caídos perderam não apenas seu lar, mas também o propósito que dava sentido às suas existências. Transformados em demônios, os anjos caídos deixaram de ser portadores de luz para se tornarem agentes das trevas. A glória que antes refletia a santidade de Deus foi substituída pela corrupção e destruição. Essa perda não foi apenas estética ou funcional, mas profundamente espiritual. É como observar alguém que já teve tudo e, por escolhas equivocadas, perdeu sua identidade. Como isso nos alerta? Essa história é um lembrete poderoso sobre as consequências de nossas decisões e a importância de permanecermos conectados ao propósito divino. Talvez seja momento de refletirmos sobre o que temos permitido ocupar a prioridade em nossas vidas. A condenação divina imposta aos anjos caídos é um testemunho da justiça imutável de Deus. Em 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6, somos lembrados de que esses seres foram aprisionados em cadeias eternas, aguardando o julgamento final. Isso nos leva a considerar a seriedade das consequências de decisões que vão contra a vontade divina. Assim como os anjos caídos enfrentam as trevas, escolhas erradas também podem nos levar a lugares onde a luz de Deus parece distante. No entanto, enquanto há vida, há esperança, algo que esses seres não têm mais. O impacto de sua queda não ficou limitado a eles. Suas ações reverberaram na criação, transformando a harmonia em caos. É como um efeito dominó, onde o primeiro movimento desencadeia uma série de consequências inevitáveis. As decisões de Lúcifer e seus seguidores trouxeram sofrimento, destruição e deram início a uma guerra espiritual que persiste ao longo dos séculos. Isso nos leva a questionar como nossas escolhas refletem as deles. Essa história nos ensina a pensar antes de agir e a considerar o impacto de nossas decisões na vida dos outros. É um convite para a reflexão sobre o valor das escolhas e o alcance de suas consequências. Esse evento também reafirma a soberania de Deus. Embora os anjos caídos tenham se rebelado, jamais poderiam superar o poder do Criador. Suas ações, por mais ousadas que fossem, nunca foram capazes de destruir a ordem divina. Isso nos lembra que mesmo quando o mal parece triunfar, Deus permanece no controle.
Há algo profundamente reconfortante nessa verdade, especialmente em momentos de dificuldade e adversidade. E para nós, o que a expulsão dos anjos caídos ensina sobre nosso relacionamento com Deus? Ela revela que nossas escolhas têm grande importância. Enquanto os anjos caídos já estão condenados, a humanidade ainda possui a oportunidade de buscar a graça divina. Essa mensagem é clara em textos como Deuteronômio 30:16, onde Deus nos convida a escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. A decisão está em nossas mãos, e cada novo dia nos oferece a chance de recomeçar. O estado atual dos anjos caídos nos leva a refletir sobre um ponto crucial: o livre-arbítrio. A mesma dádiva que os conduziu à queda é a que nos permite escolher entre a luz e as trevas. Isso reforça a responsabilidade que temos em nossas decisões, mostrando que o caminho que seguimos depende de nossas escolhas diárias. Como podemos exercer esse dom de maneira que nos aproxime de Deus? O livre-arbítrio é uma dádiva incomparável que nos diferencia e nos conecta ao Criador. Tanto anjos quanto humanos receberam esse presente que reflete a própria liberdade divina. No entanto, com a liberdade vem a responsabilidade, algo que muitas vezes é esquecido. Quando Deus concedeu aos homens e aos anjos a capacidade de escolher, Ele estava estabelecendo um relacionamento baseado no amor genuíno e não na imposição. Afinal, quem gostaria de ser amado por obrigação? O verdadeiro amor só pode nascer da liberdade de escolha. Desde o início, a Bíblia nos mostra o livre-arbítrio em ação. Em Deuteronômio 30:19, Deus declara: Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Essa escolha vai muito além de optar entre dois caminhos. É uma reflexão profunda sobre o propósito de nossa existência. Somos continuamente chamados a fazer escolhas que revelam o que realmente valorizamos. Assim como os anjos, incluindo Lúcifer, receberam essa liberdade, também nós somos responsáveis por usá-la de maneira que reflita nosso desejo de nos aproximar de Deus. Eles não eram autômatos, mas seres dotados de vontade própria. No entanto, o que deveria ser um meio de glorificar a Deus, tornou-se para alguns um caminho de rebelião. Isso nos ensina que o livre-arbítrio, embora seja um presente valioso, pode se transformar em uma arma perigosa quando mal utilizado. Assim como os anjos caídos decidiram desobedecer, nós também corremos o risco de cair em armadilhas ao ignorarmos os princípios divinos em nossas escolhas. Como podemos aplicar essa lição em nossa vida cotidiana? Pense em decisões simples, como a maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor ou as palavras que escolhemos dizer. Cada escolha, por menor que pareça, é uma oportunidade de revelar quem realmente somos e quem desejamos nos tornar. Por exemplo, optar por perdoar em vez de alimentar o rancor é um ato que reflete o caráter de Deus em nós. Dedicar tempo à oração ou à leitura da palavra é uma forma de fortalecer nosso espírito e alinhar nossas decisões à vontade divina. O livre-arbítrio nos lembra ainda do papel fundamental que desempenhamos em nosso relacionamento com Deus, sendo responsáveis por escolher caminhos que nos aproximem dele e reflitam sua glória em nossa vida. Osho. Deus nos convida a um relacionamento onde a obediência surge do entendimento do seu amor. Pense na diferença entre alguém que segue regras por medo e alguém que as cumpre por amor. Quando escolhemos a Deus livremente, nosso coração é transformado, e essa decisão afeta não apenas nossa vida, mas também a daqueles que estão ao nosso redor. Porém, é essencial lembrar que o livre-arbítrio traz consigo uma responsabilidade. Não podemos culpar o destino ou as circunstâncias pelas escolhas que fazemos. Em Romanos 14:12, somos advertidos de que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus.
Isso nos lembra que todas as decisões, sejam pequenas ou grandes, têm um impacto eterno. Cada escolha que você faz hoje é uma peça na construção da sua eternidade. Então, aqui vai a pergunta: você está pronto para viver uma vida que honre o chamado divino? O que precisa ser ajustado em sua caminhada? Enfrente essas questões com coragem e permita que Deus transforme o seu coração. A história dos anjos caídos nos lembra que o tempo da graça é um presente precioso e não deve ser desperdiçado. Se este conteúdo tocou o seu coração de alguma forma, compartilhe suas reflexões nos comentários. Para continuar aprendendo sobre temas que desafiam e transformam, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais para descobrir e viver sob a luz da Palavra de Deus. Obrigado por assistir, um grande abraço e que Deus abençoe você.